Bom, pessoal, então vamos começar a técnica, tá? Isso aqui é uma técnica para que você nunca mais erre, um dos assuntos mais cobrados. E eu posso dizer que um dos mais chatos, mais difíceis, porque ele é extenso, ele é decoreba, que são as competências do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, você sabe muito bem, o Congresso Nacional ele se divide em duas casas, não é? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Câmara e Senado. É o único legislativo bicameral. Como assim bicameral, Nelson? Gosta de meninos e meninas? Não, aí é bissexual, é outra história. Estou falando de bicameral, ele se divide em duas câmaras, em duas casas. O Congresso Nacional se divide em duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. As competências do Senado estão lá no artigo 52 da nossa Constituição. E as competências da Câmara estão no 51. Uma boa ideia. Agora, existem competências que não são só da Câmara, nem só do Senado. Existem competências que são das duas casas em conjunto, a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional. Existem competências do Congresso, das duas casas. Uma está lá no artigo 48 e a outra está lá no artigo 49. Detalhe, o artigo 48 traz as competências do Congresso com sanção do presidente. Com sanção do presidente. Ou seja, o Congresso vota, mas o presidente sanciona ou veta. O artigo 49 traz as competências do Congresso, as duas casas, mas sem sanção do presidente. Sem sanção do presidente. Então o presidente não mete o dedo aqui, a competência é exclusiva do Congresso Nacional. Só e somente só o Congresso mete o dedo ali, o presidente não pode fazer nada. 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 Ok? Tá certo até aqui? Tá bom? O problema, qual é o problema? É que o artigo 48, ele tem 15 incisos. É inciso que não acaba mais. O artigo 49 é pior. O artigo 49 tem 17 incisos. O artigo 51 é pequenininho, só tem 5. Mas o artigo 52 tem outros 15 incisos. É inciso que não acaba mais. Vamos lá, 15, 17, 5, mais 15, 52 incisos. 50, alguns caem muito raramente, é verdade. A maioria cai sempre e alguns sempre caem. Sempre. E aí o aluno fica decorando, no dia da prova esquece tudo. Ou pior, decora, fica doido e não passa no psicotécnico. Tô brincando, mas enfim, o que é que a gente vai fazer? Bom, vou te mostrar uma técnica matadora para você detonar esse assunto que cai muito, é muito cobrado. Ele não cai, ele despenca, ele é realmente muito exigido em provas de concurso público, em geral. E se você entender essa aulinha de hoje, você vai sair na frente da sua concorrência. Essa aula vai ser exatamente o pulo do gato. O pulo do gato. Aqui está o Congresso, tá? As duas casas do Congresso Nacional. Câmara, né, aquela casinha com a cuia para cima, sempre pedindo dinheiro ao povo. E o Senado, aquela casinha com a cuia para baixo, sempre escondendo o dinheiro do povo. Mas enfim, brincadeiras à parte, piadas sem graça, mas piadas à parte. O Congresso se divide em duas casas, não é? Eu vou começar pela pior, vou começar pelo Senado, tem 15 incisos. 15 incisos. E olha o que eu vou te dizer aqui, presta atenção. O Senado é a casa que mexe com pessoas. Peraí, deixa eu aproveitar melhor o espaço aqui. É a casa que mexe com pessoas. Cara, falou em pessoa, falou em alguma autoridade, pode ter certeza. Marque sem medo de ser feliz. Estão falando do Senado. Estão falando do Senado. Nelson, eu não entendi não. Como assim? Vamos lá. Qual é a casa competente para processar e julgar o presidente da República por crimes de responsabilidade? Qual é a casa competente? Não é uma pessoa? O presidente da República não é uma pessoa? É, Nelson, é assim, é uma pessoa. Então a casa competente é o Senado. Ah, eu quero processar e julgar o ministro do STF por crime de responsabilidade. Quem é que faz? Não é a pessoa? É o Senado. Não, eu não quero processar não, eu quero autorizar a nomeação. Eu quero confirmar a nomeação do presidente e dos diretores do Banco Central. Não é a pessoa? É o Senado. Mexeu com pessoas, é o Senado. Pode dizer quem eles quiserem, nunca será a Câmara.
Até tem uma exceção, eu falo já, mas nunca será a Câmara, será sempre o Senado. A casa que mexe com pessoas é o Senado. Ao invés de você ficar decorando lá, ai meu Deus, eu tenho que aprovar por voto secreto a escolha dos magistrados. Ai meu Deus, quem é que aprova? Magistrado não é uma pessoa? Então é o Senado. Aí se for o Tribunal de Contas da União, ministros, chamam de ministros do Tribunal de Contas da União, ministro não é uma pessoa? É o Senado. Presidente do Banco Central, é o Senado. Por quê? Porque é pessoa. Ai meu Deus, eu quero aprovar a nomeação do Procurador-Geral da República. Não é uma pessoa, é o Senado. E o julgamento do procurador, não é uma pessoa, é o Senado, meus amigos. O Senado. Não tem para onde correr. Mexer com pessoas, seja para julgar por crimes de responsabilidade, seja para aprovar a nomeação, seja para aprovar a exoneração, não importa. Se está falando de pessoas, a casa é o Senado. A única exceção que em 16 anos de sala de aula eu nunca vi cair, nunca, talvez tenha caído, eu não tenha visto, mas eu nunca vi cair, é para processar e julgar por crimes de responsabilidade um deputado. Poxa, se é um deputado, se o cara já está na Câmara, ele é julgado na Câmara. Mas eu não vou nem dar ênfase a isso, para você não ficar decorando o que é desnecessário. Eu vou dizer para você e vou repetir. Eu repito para você, meu bem. A casa que mexe com pessoas é o Senado. É o Senado. Tá? Não fica decorando lá, não. Ah, eu vou decorar cada um. São muitas autoridades. Por exemplo, eu quero processar e julgar. Vou pegar um exemplo que eu não falei aqui ainda. Eu quero processar e julgar por crimes de responsabilidade os membros do Conselho Nacional de Justiça. Ai, meu Deus, Conselho Nelson, você não falou disso aqui. Não, pessoa. É o Senado. E se forem os membros do Conselho Nacional do Ministério Público? Pessoa. O Senado. Outra autoridade que eu não falei aqui, quero processar e julgar o advogado-geral da União por crimes de responsabilidade. Opa, aí joga. Não é uma pessoa. Cara, não importa. Para de perder tempo decorando trocentos incisos. Não importa. Não importa. É sempre, mexendo com pessoas, será sempre o Senado. Ok? Mexeu com dinheiro, vou botar aqui um cifrãozinho, ó. Mexeu com dinheiro, será o Senado. Aí tem outros tantos incisos, vários. Fixar os limites globais do montante da dívida consolidada do Brasil. Dívida tá falando de quê? De dinheiro. Fixar os montantes da dívida mobiliária do Brasil. Uma vez um aluno disse assim, Nelson, mas eu não sei o que é dívida mobiliária. Eu também não, mas dívida remete a dinheiro. Se é dinheiro, é o Senado. Então para de complicar a vida. Para de complicar, complica depois da sua aprovação. Agora você tem que passar. Fixar os montantes globais das dívida é dinheiro. Autorizar o pedido de empréstimos internacionais. Empréstimo internacional, o que é isso? Empréstimo internacional é o que é dinheiro? Se é dinheiro, é o Senado. Acabou-se. Avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional. Opa, tributário, dinheiro é o... Acabou-se, meus amores. Toma cuidado, tá? Legislar sobre direito tributário. Legislar é lei, não é dinheiro. Legislar é o Congresso, a gente vai falar dele já. Mas mexer com dinheiro, autorizar limite, autorizar empréstimo, dívida, o que aparecer relacionado a dinheiro, Senado. Simples assim. E ainda realizar controle político de constitucionalidade. Então bota aqui, controle de constitucionalidade. Controle político, esse aqui é um outro assunto, né? Controle de constitucionalidade é outro assunto. Mas o Senado, depois da decisão final do Supremo Tribunal Federal, quando o Supremo declara uma norma inconstitucional, cabe a uma casa do Congresso retirar ou não essa norma do ordenamento jurídico. Cabe a uma casa do Congresso fazer esse controle político de constitucionalidade. Qual é a casa? Sempre o Senado. Nunca o Congresso, nunca a Câmara, sempre o Senado. Meus amores, aqui nós temos os 15 incisos. Na verdade, nem temos 2 deles ficam de fora, mas eu vou botar ele lá no finalzinho, já. Mas aqui nós temos 99% das questões que envolvem o artigo 52, as competências do Senado. Lembra, mexeu com pessoas, dinheiro, controle de constitucionalidade. Anote isso aí, pelo amor de Deus. Escreve os esqueminhas, por favor. Agilize a sua aprovação. Ok? Posso continuar? Vou atirar o pau no gato. A Câmara são só 5 incisos. E desses 5, só 2 caem. Eu vou te mostrar daqui a pouco os outros 3. Vou mostrar tudo para você.
Não vou guardar nada para você hoje. Eu vou colocar tudo, vou atirar todas as minhas flechas. Mas, vamos de forma didática, né? Senão a gente enlouquece. Devagarzinho aqui, devagarzinho. Compete à Câmara o quê, Nelson? O quê, Nelson? Olha, compete à Câmara. Anota aí, por favor. Autorizar a abertura do processo contra o presidente da República, contra pessoas. Autorizar a abertura do processo por 2/3 dos seus membros. Autorizar a abertura do processo contra presidente, vice-presidente e ministros de Estado. Entendi não, Nelson? Vai entender agora. Qual é a casa que julga por crime de responsabilidade o presidente da República? Pessoa. Pessoa é o Senado. Mas para eu julgar o presidente, primeiro a Câmara tem que autorizar por um quórum de 2/3. 2/3 de todos os deputados precisam autorizar. Lembra no caso Dilma? Dilma, olha aqui, ó. Dilma, senhoras e senhores, para ser processada e julgada, antes de ser processada e julgada, teve que ter o quê? A autorização de 2/3 da Câmara. A Câmara teve que autorizar. Ok? Depois de autorizar, depois que a Câmara disse assim, tudo bem, manda bala, pode mandar bala. O que foi que aconteceu? Ela foi processada e julgada onde? No Senado. Percebe? Não é lindo isso? Aí se não fosse Dilma, se fosse o vice-presidente, vou processar e julgar o vice-presidente, mesma coisa. Ou o ministro de Estado. O ministro pode ser processado? Pode. Mas o ministro de Estado, para ser processado, tem que ter autorização de 2/3 da Câmara. Sempre. Ok? Sempre. Além disso, compete à Câmara tomar, olha o verbo como é forte, tomar as contas do presidente. Como assim, Nelson? Tomar as contas do presidente? Não entendi, Nelson. Olha só. A sessão legislativa, ela começa no dia 2 de fevereiro. Todos os anos, no dia 2 de fevereiro, começa a sessão legislativa. Começa o ano letivo, eu vou dizer assim, dos deputados e senadores, do Congresso Nacional. Certo? Começa no dia 2 de fevereiro. Ótimo. A partir do dia 2 de fevereiro, o presidente da República terá 60 dias para prestar contas, para voluntariamente apresentar as contas. Ele tem 60 dias para apresentar as contas. Dizer, ó, Congresso, aqui estão os gastos que eu fiz, ou que o meu antecessor fez no ano passado. Aqui estão os gastos. Ele tem 60 dias. Se o presidente não apresentar as contas em 60 dias, se ele quedar-se inerte, se ele ficar caladinho, se ele não apresentar as contas em 60 dias, meus amores, compete a uma casa do Congresso tomar, o verbo como é forte, é pegar na marra, pegar a força, tomar as contas do presidente. Qual é a casa que toma as contas do presidente? Vou trocar aqui a cor, mas é só por um toque mesmo, tá? Qual é a casa que toma as contas do presidente? Passados 60 dias, se o presidente não fizer isso voluntariamente, uma casa vai tomar. Qual é a casa? É a Câmara. Perceba que ela toma, mas não julga. Preste atenção agora. Quem é que julga? Olha o verbo. Julgar. Quem é que julga a pessoa do presidente? Pessoa é o Senado. Quem é que toma as contas do presidente é a Câmara. Agora preste atenção. Quem é que julga as contas? Julgar pessoas, Senado. Tomar contas, Câmara. Não é? Agora eu quero perguntar para você quem é que julga contas? Quem julga a conta é o Congresso. Ai, Nelson, caramba, não entendi nada. Nelson, peraí, o quê? Como assim, Nelson? Como assim? Peraí, vamos lá, respira, copia aí, respira. Tá passando. Passo. Eu vou de novo. Falou em julgar pessoas, Senado. Senado julga pessoas, mexe com pessoas, dinheiro, controle de constitucionalidade. Câmara autoriza a abertura de processo por 2/3 do presidente, do vice e dos ministros de Estado. A Câmara também toma as contas do presidente. Ela toma as contas, mas não julga as contas. Ela faz aqui, ó, presta atenção, deixa eu pegar aqui uma cor diferente, vou pegar aqui o roxo. A Câmara, aqui em cima, ó, ela toma as contas, mas não julga. Quem é que julga? Ela manda para o Congresso Nacional
Congresso é ela mesma mais o Senado. Ela chama o Senado, ei, Senado, vem cá, vamos julgar as contas do presidente. Meus amores, veja como é fácil errar isso daqui. Veja porque é um assunto tão difícil. Julgar, opa, botei um S, julgar contas, quem faz é o Congresso. Julgar pessoas, quem faz é o Senado. Julgar contas é o Congresso. Tomar contas é a Câmara. Vê como é fácil errar isso aqui. Vamos imaginar que o presidente da República cometeu crime de responsabilidade. Ele não apresentou as contas, tá? Ele fez uma besteira lá qualquer, não importa. Fez uma besteira, não importa. E aí ele não apresentou nos 60 dias de prazo. Ele pensou assim, caramba, se eu apresentar eu danço. Não vou apresentar as minhas contas. Eu não vou apresentar. O que acontece? A Câmara vai tomar as contas. Primeiro passo, a Câmara toma as contas. Pum! Toma, mas não julga. Toma e faz o quê? Segundo passo. Reúne o Congresso para julgar as contas. Aí vamos imaginar, o Congresso olhou e disse assim, realmente, gastou mal dinheiro público, crime de responsabilidade. Vai ser processado. Ai meu Deus, mas antes de ser processado no Senado, tem que voltar para a Câmara. Presta atenção, tem que voltar para a Câmara. Terceiro passo. Para a Câmara fazer o quê? Autorizar por 2/3. Autorizar por 2/3 a abertura do processo contra o presidente. Eu vou de novo. A Câmara não apresentou as contas porque cometeu um crime de responsabilidade. Ele escondeu as contas dele. A Câmara vai lá arrombar o gabinete dele. Pá! Estou exagerando um pouco, mas é só para você fixar. A Câmara foi lá e, bum, pegou as contas na marra. Tomou as contas. Toma as contas, mas não julga. Toma as contas e manda para onde? Para o Congresso. O Congresso vai julgar as contas. Eita, julgou as contas. É crime de responsabilidade? É, parece que sim. Vamos processar? Depende. Vamos ver se a Câmara de novo vai autorizar a abertura do processo por 2/3. A Câmara autorizou, Nelson, e agora? E agora vai para o Senado julgar as contas do presidente. A Câmara toma, o Congresso julga as contas. A Câmara autoriza a abertura do processo por 2/3, o Senado julga a pessoa do presidente. Ok? Tá claro isso? Eu deixei de fora, nesse esqueminha a gente tem 99%. 99% dos incisos estão aí. Mas ainda estão de fora 3 pequenos tópicos, que raramente caem, mas muito raramente mesmo. Por quê? Vou te mostrar agora por que raramente cai. Deixa eu apagar isso aqui. 3 tópicos que muito raramente caem. Tópico número 1. Compete às 2 casas eleger cada uma delas 2 cidadãos para o Conselho da Defesa. Tanto a Câmara quanto o Senado, cada um deles indicam 2 cidadãos, 2 indivíduos para compor o Conselho da Defesa. Esse é outro assunto, Conselho de Defesa, defesa do Estado e das instituições democráticas. Mas por que esse inciso raramente cai? Porque é competência da Câmara e do Senado. O Senado indica 2 cidadãos, a Câmara indica 2 cidadãos. Não tem pegadinha aqui. Compete as 2 casas. Se ele disser que compete a Câmara, está certo. Se ele disser que compete ao Senado, está certo também. Então, não cai muito. Compete a cada uma das casas também elaborar seu regimento interno, sua própria lei interna. Isso não cai. Não cai por quê? Compete a que casa elaborar o regimento interno do Senado? Compete ao Senado. Compete a que casa elaborar o regimento interno da Câmara? Compete à Câmara. Isso não cai. Percebe? Compete a que casa, é o terceiro inciso que faltou aqui, dispor sobre a sua organização interna e a remuneração dos seus servidores. Organização interna e remuneração dos seus servidores. Veja, aqui tem uma pegadinha, né? Tá mexendo com dinheiro, Nelson. Então é o Senado. Não, mas como é o servidor da Câmara, quem faz isso é a Câmara. Como é o servidor do Senado, quem faz isso é o Senado. Isso não cai por quê? Porque é competência das 2 casas. Não cai. Simplesmente não cai. Ok? O que é que cai? Cai, mexer com pessoas, julgando,
ou solicitando a aprovação, mexer com dinheiro, controle de constitucionalidade, isso é competência de quem? Do Senado. Autorizar por 2/3 a abertura do processo contra o presidente, vice ou ministros, ou tomar as contas quando não apresentadas 60 dias após 2 de fevereiro, é competência de quem? Da Câmara. Tudo que você não encaixar, nem na Câmara, nem no Senado, tudo que você tiver no dia da sua prova, na hora da prova, na hora da aprovação, você pensou assim, opa, não está mexendo com... Vou botar aqui a câmera desse lado. Não está mexendo com a tomada de contas, não está autorizando por 2/3 a abertura de processo, não é Câmara. Não está mexendo com pessoas, não está mexendo com dinheiro, não está mexendo com controle de constitucionalidade, controle político de constitucionalidade, não é Senado. Não é. Certo? Eu vou fazer uns exercícios aqui para você ver como isso funciona. Já, mas preste atenção aqui. Não é um, não é outro, então é competência de quem? Do Congresso. Do Congresso. Não é um, artigo 51. Nem o outro aqui, ó, artigo 52. Então aqui é competência do Congresso. Simples assim. Simples assim. O resto, eu vou dizer assim, o resto é competência do Congresso. Tá? Vou botar mais pra cá aqui, ó. Congresso Nacional, Câmara, Senado. Qual é o problema aqui? Ah, não, se não for Câmara nem Senado é porque é o Congresso, não é isso? É isso mesmo. Qual é o problema? O problema é que existem competências do Congresso, Congresso Nacional, vamos lá. Existem competências do Congresso Nacional, que são competências do Congresso com sanção do presidente, e existem competências do Congresso sem sanção do presidente. Ok? Artigos, respectivamente, 48, 15 incisos. E artigo 49, 17 incisos. Ai, meu Deus, tem que decorar, né, Nelson? Não, tem não, cara. Você tem que estudar com inteligência. Estudar de forma eficiente. Olha só, a regra é a competência com sanção. A regra é a competência com sanção. O rol, inclusive, aqui da competência com sanção é exemplificativo. Por quê? Porque a regra é essa, certo? E como é que acontece? O Congresso vota alguma coisa, a regra é essa, o Congresso Nacional vota alguma coisa, na Câmara, no Senado, e depois vai para onde? Vai para a sanção do presidente. Por exemplo, agora está para nascer a nova lei de licitações. A lei já foi votada lá no Senado, está para análise agora da Câmara. Na verdade é o contrário, desculpe. Já foi votada na Câmara, está para análise do Senado. E depois que passar pelas duas casas, vai para onde? Sanção ou veto do presidente. Certo? Preste atenção agora, preste atenção. Todas as vezes que essa ordem for alterada, todas as vezes que a gente mudar essa ordem, todas as vezes que a questãozinha da prova disser que o presidente fez alguma coisa, o presidente tomou alguma iniciativa, o presidente fez algo e o Congresso aprovou. Veja, se o presidente já fez algo e o Congresso aprovou, é competência do Congresso sem sanção do presidente. Nelson, o quê? What? Entendi nada, Nelson. Tenha calma. Respira. Tô com o nariz entupido, mas respira, tá? O presidente da República pediu ao Congresso para sair do país por mais de 15 dias. Ele pediu ao Congresso. Se ele pediu ao Congresso para sair do país por mais de 15 dias, é competência do Congresso sem sanção do presidente. Por quê? Porque o pedido já veio dele. O presidente declarou o estado de defesa. O Congresso tem que sancionar, tem que aprovar. Se o presidente já declarou, competência do Congresso sem sanção do presidente. Vê como é fácil. O presidente pediu ao Congresso o estado de sítio. Ele já pediu, ele já provocou, ele já cutucou. Competência do Congresso sem sanção do presidente. Meus amores, direito constitucional é difícil. Difícil isso aqui. Me diz, é difícil isso aqui. Direito constitucional é ou não é fácil para quem entende esse caminho. Para quem sabe o caminho da roça. Dá para fazer, Nelson, isso daqui com todo o direito constitucional? Dá.
são esquemas diferentes, raciocínios diferentes, mas dá para fazer. Dá para fazer. Aqui deve ter algum aluno da Casadinha de Direitos, né? A pessoa da Casadinha de Direito, o que é que tá achando aí? Se você diz aí se você gosta ou não da Casadinha de Direito. Alguns de vocês entraram 15 dias atrás. Diz aí se tá gostando ou não. Agora só diga se tá gostando se você realmente vai gostando. Seja sincero. Se não tiver amando, não precisa falar nada. Bota aí os comentários que eu vou ler já já. Agora não, agora eu vou ler não. Agora eu vou botar aqui, ó, competência do Congresso com sanção. É a regra. Fiquei na dúvida? É a regra. Não. Competência sem sanção. Toda vez que a questãozinha disser que o presidente fez alguma coisa, a competência do Congresso, sem sanção. Não preciso perguntar ao presidente, porque a iniciativa já foi dele. Percebe? Ok. É difícil isso? Posso avançar? Não é tranquilo? Bom, eu vou voltar aqui para a câmera. Deixa eu apagar toda essa bagunça aqui. Eu vou voltar para a câmera para que a gente possa... eu vou fazer umas perguntinhas aqui para vocês, ver se você realmente entendeu.